Bom, olá, eu me chamo Caio e esse é o meu primeiro vídeo. Hoje vamos falar sobre a romantização da rotina exaustiva. Eu criei um roteiro com as coisas que eu vou falar e indo ao início de um canal. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é a romantização da rotina exaustiva. Tem uma frase que diz: romantizaram tanto a rotina exaustiva que quando você falha em algo, não, que quando você para descansar é como se você estivesse falhando. Tipo assim, romantizaram tanto a rotina pessoal. Quando você para descansar, o descanso parece que é um erro. Ou seja, você meio que se cobrar muito. Eu tô falando esse vídeo vai ser também para quem procrastina muito, para quem nunca tem uma rotina, essas coisas tudo. Então, o que eu quero dizer é, tipo assim, se você procura ter uma rotina saudável e você falha, você não precisa ficar pensando, remoendo, tô errado e tal, tipo assim, ficar preocupado, sabe? Eu tô falando isso de uma coisa pessoal minha que eu sempre caio um pouco nas rotinas pessoais e eu não tenho mais essa de rotina pessoal. Eu apenas sei o que tem que ser feito e faço, entendeu? Não tem essa de ficar organizando, perdendo tempo e tal, planejando o que vai fazer no dia seguinte, planejando a rotina semanal e ficar todo o tempo ouvindo aqueles alarmes do celular. Principalmente se você é uma pessoa que ainda estuda, é cansado, então você estuda e trabalha, sei lá. E aí você tem que ficar anotando tudo, sabe? E assim, não dá certo isso. Você tem que. Eu apenas anoto o que tem que ser feito. Eu não anoto, na verdade. Às vezes eu anoto o que tem que ser feito e faço. Mas eu gravo na minha mente o que tem que ser feito. O que eu preciso fazer. Tipo assim, eu mexo com um pouco de gestor de tráfego. Eu faço gestão de tráfego, gerenciador de anúncios, coisas assim. Eu penso o que tem que ser feito. O que eu tenho que fazer ainda hoje. E aí eu lembro. Tipo, é minha responsabilidade fazer aquilo. Eu não preciso anotar, não preciso de um caderno com lembrar, não preciso de um celular. Às vezes alguma atividade escolar sim, eu anoto e tal, mas aí vai de pessoa para pessoa. Aí eu tava num debate e tal sobre a rotina exaustiva e dá pra perceber que muitas pessoas são influenciadas por uma manada. Essas pessoas são influenciadas a seguir um conselho. A pessoa vai lá e se priva de tudo, parece que romantizaram a rotina da tortura, sabe? Você se privatiza de tudo. E aí eu tava conversando com uma pessoa assim, eu tava vendo o quanto de pessoas que estão influenciadas nessa nível pessoal. Nós somos a primeira sociedade que mais deveria ter saúde. Mas nós temos essa saúde, mas não temos a saúde mental, entendeu? Não adianta você ter a saúde física, mas não ter a saúde mental, porque você acaba se torturando. E então tem que saber direcionar o que é a rotina, o que você precisa fazer, e não seguir essa manada, não ficar preocupado e tal. Mas então, o que eu faço se eu não tenho uma rotina saudável e tal? É, existem falhas. A vida é uma montanha-russa. Você não está sempre alegre e nem sempre triste. Se você está sempre triste é porque você quer estar triste, você gosta de estar triste, você quer se sentir acolhido e não tem um apoio mental de alguém que te acolha, entendeu? Mas então, as pessoas não ficam sempre no mesmo humor, senão a vida não teria tanta graça. Aí você faz o quê? Você tem as suas partes boas e as suas partes ruins, entendeu? E é isso a rotina. A rotina, pessoal, é falhar, é tentar de novo e é continuar, entendeu? É repetir. Tentou, não, seguiu, não, planejou, tentou, seguiu, falhou, descansa um pouco depois da falha, tipo assim, repensa. Não, beleza, tipo assim, antes de ontem eu fui bastante produtivo, sabe? Eu tinha ido trabalhar com o meu tio e tinha algumas coisas para fazer. Aí, eu gosto de trabalhar com meu tio por conta, assim, é coisas que eu gosto de aprender, tipo elétrica e tal. Mas então, eu tinha ido e aí eu fui e eu fiquei cansado, entendeu? Aí, tipo assim, foi antes de ontem. Aí ontem, o que que eu fiz? Ontem eu não fui nem um pouquinho produtivo. Ontem a única coisa que eu fiz foi jogar, assistir, essas coisas. Mas eu pensei, não, eu tô fazendo isso porque eu preciso desse descanso. Não é porque eu tô sendo preguiçoso, porque eu tô sendo vagabundo, não. Eu tô fazendo isso porque eu tô precisando desse descanso. Você tem que saber ouvir o seu corpo. Se você tá numa rotina que, poxa, sua mente já não tá aguentando mais, tá sendo torturada, poxa, faz uma pausa. Tem um conselho do David Goggins, tudo, e você, David Goggins, alguma coisa assim, que você tem que sair da zona de conforto. Você tem que realmente sair da zona de conforto, mas você tem descanso. David Goggins tem descanso dele. Talvez o seu descanso pode ser esse desconforto, que é o caso dele. O desconforto dele é o conforto dele, entendeu? Se colocarem,
desconforto ou conforto dele. Mas se você não é esse tipo de pessoa, você não precisa, entendeu? Você tem que ter o seu descanso, entendeu? Ou seja, você tem que falhar mesmo. Nunca que você vai conseguir para sempre se manter o mesmo, entendeu? Tem que continuar tentando. E é isso. Cria a rotina pessoal, ou não cria também, e vai planejando, entendeu? E até o próximo vídeo. Valeu.